Bom dia! Hoje, quinta-feira, nós teremos nossa aula de português, matemática e ciências. Então, prestem bem atenção na nossa videoaula e logo mais nós teremos a nossa aula online. Espero vocês ali. Beijo, até já! Nossa primeira aula hoje é de matemática. Então, pegue o livro de matemática na página 192. Estratégias de cálculos na multiplicação. Cálculos mental de multiplicação por 10, 100 e 1000. Observe esse panfleto de uma loja de eletrodoméstico. Empório da Casa. Compre eletrodomésticos por R$ 10 ao mês. Sanduicheira, 6 vezes de R$ 10. Cafeteira, 9 vezes de R$ 10. Chaleira elétrica, 8 vezes de R$ 10. Liquidificador, 12 vezes de R$ 10. Torradeira, 14 vezes de R$ 10. Batedeira, 21 vezes de R$ 10. Para saber o preço total de cada produto, basta multiplicar a quantidade de prestações por 10. Complete o valor total de cada eletrodoméstico. Veja o exemplo. 6 vezes 10, R$ 60. Então, eu tenho lá 10 vezes 6. Todo número multiplicado por zero é zero. Então, 6 vezes o zero é zero. 6 vezes 1 é 6. Então, 6 vezes 10 é igual a 60. 8 vezes R$ 10. 12 vezes R$ 10. 14 vezes R$ 10. 21 vezes R$ 10. Quando multiplicamos qualquer número natural por 10, acrescentamos um zero à direita do número para obter o produto. Para a multiplicação por 100 e por 1000, temos regras semelhantes. Quando multiplicamos qualquer número natural por 100, acrescentamos 2 zeros à direita do número. E quando multiplicamos por 1000, acrescentamos 3 zeros à direita do número. Então, se eu tenho lá 10 vezes 6, é só eu pegar esse zero e colocar depois do número, certo? Se eu tenho 100 vezes 6, 1 vezes 6, 6. Então, eu vou pegar os dois zeros e colocá-lo à direita. Se eu tenho 1000 vezes 6. 6 vezes 1, 6. Vou pegar os 3 zeros e vou colocar à direita. Então, eu não preciso fazer toda a conta quando eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000. Se eu multiplico por 10, eu pego um zero. Se eu multiplico por 100, eu pego 2 zeros. Se eu multiplico por 1000, eu pego 3 zeros. Certo? Então, explique por que essas regras valem. Cálculo mental com fator de 2 algarismos. Carla quer comprar um relógio digital de pulso. Um relógio digital de pulso por apenas 2 vezes de R$ 13. Carla quer saber o valor total do relógio. Para isso, ela calculou mentalmente 2 vezes 13, utilizando o seguinte raciocínio. 13 é igual a 10 mais 3. Então, posso usar a propriedade distributiva e calcular 2 vezes 10 mais 3. Então, 2 vezes 10 mais 2 vezes 3, que é igual
a 20, 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 3, 6, ou seja, 26. Agora faça como Carla e calcule 3 vezes 12. Então, eu tenho 10, 3 vezes, né? Mas eu tenho o 2, que sobrou lá do 10, não é? Era 12. Eu tirei 10, ficou 2. E esse 2 também 3 vezes. Então, 10 vezes 3, 30, porque é só eu pegar o 0, né? E 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 3, 6, que é igual 30 mais 6, 36. Estão entendendo? Gente, quem não estiver entendendo, manda mensagem para a prof no privado. Entra nas nossas aulinhas online e ali você pergunta e nós vamos discutindo, vamos ensinando, certo? Vamos lá, é para aprender. Cálculo por estimativa. Nem sempre precisamos saber o resultado exato de uma operação. Em muitos casos, procuramos por um valor aproximado. Observe os números a seguir. Então, temos um tênis esportivo por 9 vezes de R$ 23. Juliana viu esse anúncio do tênis e deseja saber o valor aproximado desse produto. Faça uma estimativa e marque um X no valor mais próximo do valor do tênis. O que é uma estimativa mesmo? Então, pelo valor que eu vou ter mais ou menos, eu vou saber o valor do tênis. Então, eu posso pegar aqui o 23, então 20, 2 vezes 9, 18. Certo? Então, eu vou ter mais ou menos o valor do tênis. Para realizar uma estimativa, podemos substituir um dos fatores por um número próximo que facilite o cálculo mental. Nesse caso, podemos alterar o número de parcelas e trocar o 9 por 10, pois sabemos que 10 vezes 23 é 230. Sendo assim, o resultado dessa multiplicação é algo próximo a 230. Estimativa é algo próximo, não é o valor real, é algo que chegue perto do valor. Agora, estime o preço dessa mochila. 6 vezes de R$ 24. Marque o X no valor mais próximo ao preço da mochila. 24, qual que eu posso arredondar para 24? Ele é perto de 25. Então, qual seria? 50, 150 ou 250? Neste caso, para estimar o preço da mochila, podemos trabalhar com a aproximação do valor das parcelas para 25 e calcular 6 vezes 25, que é igual a 150. Desse modo, podemos concluir que o valor da mochila está próximo a R$ 150. Realize o cálculo mentalmente e registre. 2 vezes 10, 30 vezes 10, 3 vezes 100, 5 vezes 1000, 90 vezes 1000, 16 vezes 1000. Lembra do zero? Que é só acrescentar o zero? Então, vamos lá. No exercício 16, você vai assinalar a opção correta realizando o cálculo por estimativa. Então, 6 vezes 10 é mais próximo de 100, 210 ou 300? 12 vezes 3, mais próximo de 20, 25 ou 36? 5 vezes 26, é mais próximo de 50, 130 ou 200? 4 vezes 32, é mais próximo de 128, 200 ou 400? 6 vezes 22, é mais próximo de 60, 132 ou 600?
algoritmo usual da multiplicação. Na multiplicação, assim como na adição e subtração, a multiplicação também possui um algoritmo usual. Esse algoritmo é um procedimento de cálculo para realizar essa operação. Multiplicação de um fator por um algarismo por um fator com 2 algarismos. Paula foi à perfumaria comprar alguns cosméticos. Ela parcelou a sua compra em 2 vezes de R$ 43. Para saber o valor total da compra de Paula, é necessário realizar uma operação de multiplicação. 2 vezes 43. Veja as duas maneiras possíveis de chegar ao resultado. Primeiro, nós vamos ver o cálculo por decomposição. Lembrando que a decomposição, você vai pegar o número, por exemplo, 43, e vai decompor ele. Então, 43, eu vou pegar o redondo, que é 40, mais 3, não é isso? E daria 43. Então, eu vou pegar aqui 2 vezes a decomposição do 43. 40 mais 3 é igual 2 vezes 40 mais 2 vezes 3. Eu vou multiplicar o 2 pelos dois números que estão entre parênteses. 2 vezes o 40 e 2 vezes o 3. Então, 2 vezes 40 é 80. 2 vezes 3, 6. 80 mais 6, 86. O cálculo com algoritmo usual, que é aquele que nós usamos com mais frequência, certo? Então, nós organizamos os números, alinhando-os pelas ordens, de modo que o maior fator da multiplicação fique em cima, que será o primeiro fator. O 43 é maior, né? E o menor embaixo. O 2 é menor, o segundo fator vai ficar embaixo. E olha só, unidade, dezembro, sempre utilizando o quadro para ficar mais fácil. Feito isso, nós vamos multiplicar o algarismo da menor ordem, o 2, o segundo fator, pelo algarismo de menor ordem, nós vamos multiplicar o algarismo de menor ordem do segundo fator pelo algarismo de menor ordem do primeiro fator. Então, qual é a menor ordem? A menor ordem é a unidade, né? Então, a menor ordem é a unidade. E eu vou multiplicar, então, 2 vezes o 3, que é 6. E o terceiro passo, eu vou multiplicar o algoritmo, o segundo fator, pelo algoritmo do primeiro fator da esquerda, né? Que tem o maior valor. Então, porque o 4 tem maior valor, não só porque ele é 4, mas porque ele está na dezena. Então, ele não é 4, ele é 40. Então, 2 vezes 4 são 8. Então, nós temos o resultado de 43 vezes 2, que será 86. Então, nós temos, nesse exemplo, 4 dezenas e 8 unidades. Neste exemplo, nós multiplicamos o fator 2 por 42 unidades, certo? O valor total da compra de Paula foi de quantos reais? Qual o resultado da nossa conta? Então, o valor total da compra de Paula foi R$ 86. Das duas páginas a seguir, nós temos atividades na folha. Então, nós vamos fazer a primeira e depois vocês farão as outras para poder gravar. Que matemática nós só aprendemos como
gravando, certo? Estudando, fazendo. Se é por decomposição, então eu vou começar decompondo, certo? Então eu tenho ali 3 vezes. Como que eu vou decompor o 22? 22 é 20 mais 2, certo? Então, eu vou ter que multiplicar o 3 por 20 e o 3 por 2. Então, eu vou fazer primeiro 3 vezes o 20 mais 3 vezes o 2. 3 vezes 20, 60, porque eu baixo 0, 3 vezes 2, 6, certo? 3 vezes 2, 6. 60 mais 6, 66. A próxima. 2 vezes 53. Então, eu vou pegar o 53, 2 vezes 53. Eu tenho que multiplicar. Perdão. Eu vou primeiro decompor o 53. 2 vezes 53 é 50 mais 3. Aí eu vou pegar o 2 e multiplicar por 50 e por 3. 2 vezes 50 mais, que ele tá aqui, né? 2 mais 2 vezes o 3. 2 vezes 50, 100. Mais 2 vezes 3, 6. 100 mais 6, 106. Agora eu vou deixar a C e a D para você fazer sozinho para exercitar. Aqui nós vamos resolver as multiplicações utilizando o algoritmo usual, que é aquele que nós vamos multiplicar lá no quadrinho de valor lugar, dezena e unidade. Nós temos 3 dezenas, 3 unidades e 4 dezenas, vezes 2 unidades. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos 86. Depois, nós temos 21 vezes 3, 34 vezes 2, 32 vezes 3 e 44 vezes 2. Agora, nós vamos ter a multiplicação de um fator com um algarismo por 3 fatores com 3 algarismos. Imagine que Thalita comprou um produto pela internet e optou por pagá-lo em 2 parcelas de R$ 243. O procedimento para descobrir o valor total da compra é o mesmo aplicado na situação anterior, com o acréscimo da ordem das centenas. Agora, resolva usando o algoritmo usual e não se esqueça de começar os cálculos sempre pela unidade. Então, nós temos lá 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes o 2, 4. Então, nós vamos multiplicar o 2 por todos os números que estão acima, começando pela unidade sempre. Aqui, calcule centena, dezena e unidade. 124 vezes 2. Por que eu coloco 2 aqui? Porque o 2 é uma unidade, certo? Então, a prof vai mudar a cor para ficar mais fácil. 2 vezes o 4,
8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou pegar e multiplicar pela unidade, pela dezena e pela centena. B, 132 vezes 3. C, 214 vezes 2. D, 321 vezes 3. Multiplicação com reserva. Renato finalizou suas compras no mercado e está pagando com cartão de crédito. Ele pediu para parcelar em 4 vezes. Renato vai pagar 4 parcelas de R$ 56. Para saber o valor total da sua compra, é necessário realizar uma operação de multiplicação. 4 vezes 56. Veja duas maneiras possíveis de se chegar ao resultado. O cálculo por decomposição, aonde eu decomponho o 56, que fica 50 mais 6, 4 vezes 50 mais 6. Então, 4 vezes 50, 4 vezes 6. 4 vezes 50, 200. 4 vezes 6, 24. 200 mais 24, 224. E o cálculo por algoritmo usual. Então, no primeiro passo, nós organizamos os números, alinhando pelas ordens, de modo que o maior fator da multiplicação fique em cima, primeiro fator, e o menor embaixo, segundo fator. Então, o maior, primeiro fator em cima, e o menor, segundo fator, embaixo. No segundo passo, nós multiplicamos o segundo fator pelas 6 unidades do primeiro fator. Então, nós temos aqui 4 dezenas vezes 6 unidades. 6 vezes 4, 24. Como na ordem da unidade eu só posso colocar até 9, eu não vou conseguir colocar 29 unidades, né? Então, no número 24, eu tenho 4 unidades e 2 dezenas. Então, eu vou colocar o 4 na casa da unidade e vou subir o 2 para a casa das dezenas. Depois, nós vamos multiplicar o segundo fator pelas 5 dezenas do primeiro fator. 4 vezes 5 dezenas. Então, 4 vezes 5 dezenas, nós temos 20 dezenas. 20 dezenas é igual a 200 unidades, certo? Então, as 20 dezenas também eu não vou conseguir colocar na casa das dezenas, porque eu só vou colocar até 9. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar 4 vezes 5, 20, mais os 2 que subiu, mais as 2 dezenas que subiu, 22. Então, as 2 dezenas eu vou deixar na dezena e as 2 centenas eu vou subir para a casa da centena. E o quarto passo, eu vou multiplicar por 4 vezes a centena, que é o 0, 4 vezes 0. Em seguida, adicionamos as 2 centenas que haviam sido trocadas. Então, eu vou ter 4 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, o valor total da compra de Renato foi 224. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Ok? Aqui você vai resolver a multiplicação usando o método da decomposição primeiro. Lembra? 3 vezes 45. Primeiro eu vou decompor o 45. 3 vezes 40 mais 5. Depois eu vou somar multiplicar o 3 pelo 4 e o
3 pelo 5, pelo 40. 3 vezes 40 mais 3 vezes 5, que é igual 3 vezes 40 vai dar 120, mais 3 vezes 5 é igual a 15. 120 mais 15 é igual a 135. Então, vocês vão fazer a B e a C também por decomposição. Depois, foi utilizar o algoritmo usual. Então, nós vamos lá. Centena, dezena e unidade. 53 vezes 5. 5 vezes 3, 15. O que eu faço? Fica o 5 e uma dezena vai para cima na casa da dezena. 5 vezes 5, 25. Mais um que subiu, 26 dezenas. Fico com 6 dezenas e sobe 2 centenas. 5 vezes 0, né? Porque não tem nada, 0. Mais 2, 2. 64 vezes 3 e 69 vezes 2. Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida, pergunte para a prof. E não se esqueça, se tiver como, pode participar das nossas aulas. Então, entre nas nossas aulas para tirar as dúvidas, aprender mais, tá? Vou estar esperando vocês daqui a pouquinho. Agora, nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, de português, na página 221. Então, vocês vão abrir o livro de língua portuguesa na página 221. Construindo conhecimento, entendendo a gramática. Leia a capa e a quarta capa do livro a seguir. O vestido florido nos olhos de Aparecido. Eu vou ler no livro o lado porque eu não consigo enxergar aqui, certo? Então, vamos lá. Existe uma idade certa para amar? As pessoas de cabelos brancos podem namorar? Será que os sentimentos se esfriam com a idade? A história de Aparecido e Aurora traz muitas respostas e outras perguntas. Traz também delicadeza, perdão, esperança, revelação, poesia e o sentido florido de Aurora nos olhos apaixonados de Aparecido. Perdoe a leitura da prof, é que eu não estou conseguindo enxergar com essas letras, nem mesmo no livro. Letra A. Você gosta de ler? O que você observou na capa desse livro? E na quarta capa, o que aparece? Pela leitura da sinopse, é possível saber de que tema o livro trata? Quando você lê lá na quarta capa, é a sinopse. Dá para saber qual é o tema do livro, do que ele fala? Na sua opinião, a história desse livro é real ou imaginária? Identifique na capa do livro o título, o nome do autor, a editora e o nome do ilustrador. Regras da língua. Para indicar os nomes dos elementos que compõem a capa do livro, foram utilizados substantivos. Lembram que a prof explicou no vídeo de ontem que tudo aquilo que dá nome são substantivos? Então, todas as palavras que utilizamos para indicar nomes são classificadas como substantivos, como
pessoas: Ana, Paulo, Carlos, Kelly. Lugares: Brasil, Japão, Fortaleza, Belo Horizonte. Sentimentos: alegria, tristeza, saudade, amor. Objetos: mesa, cadeira, computador, panela. Animais: cachorro, gato, leão, arara. Então, todos dão nomes. Observe as imagens a seguir e leia as legendas. Guarda-chuva, peixe-espada, beija-flor, flor, chuva, peixe. O que você observa nesses substantivos? Regras da língua. As palavras que dão nome às pessoas, lugares, animais e sentimentos e seres em geral são chamadas de substantivos. Analisando a formação da palavra, um substantivo pode ser simples ou composto. Um substantivo simples, ele é formado por apenas uma palavra: flor, tempo, melissa. Substantivo composto, formado por duas ou mais palavras: couve-flor, passatempo, Ana Maria. Então, substantivos compostos, ele pode vir com hífen ou sem o hífen. O que é hífen? Esse tracinho no meio da palavra. Transforme as palavras a seguir em substantivos compostos. Chuva. Qual palavra que eu posso juntar com outra palavra e formar quais substantivos? Guarda-chuva, para-brisa, para-raio, flor, couve-flor, que mais? Arco, que outras palavras eu posso formar? Você sabia? Alguns substantivos compostos são ligados por hífen, que é um sinal que pode ser empregado dentre outros casos, em nomes compostos: Maria mole, couve-flor, amor perfeito, para separar sílabas das palavras linguagem, pátria, ovelha. Alguns substantivos compostos não são ligados por hífen, como é o caso de passatempo, passa mais tempo. Fotonovela, foto mais novela. Em alguns substantivos são necessários ajustes para juntar as duas palavras, como em planalto, plano mais alto. Vinagre, vinho mais acre. Conecte o assunto. Os substantivos estão muito presentes em nossas vidas e exercem grande importância, já que são eles que dão nome a tudo que existe. Já pensou se as pessoas não tivessem nomes? Comece a pensar como seria em sua casa. E fora dela, aonde a quantidade de pessoas é maior, como seria? Pense também nas coisas. E se elas não tivessem nome? Já pensou? Nós na sala de aula, como é que nós faríamos a chamada? Leia, e aí? E a hora da bagunça? Leia o texto da quarta capa e circule os substantivos. Então, vocês vão ler o texto novamente e circular os substantivos. Agora, você vai copiar o texto da quarta capa do livro, eliminando os substantivos que você circulou. Então, você vai primeiro circular e depois você vai copiar o texto e vai tirar fora os substantivos. Aqui nós temos mais linhas para continuar a outra atividade, tá? O texto mantém o mesmo sentido do que está na quarta capa? Se você não tivesse lido o texto original, compreenderia o texto que escreveu sem os substantivos? Leia o texto a seguir. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo e pente. O que você compreendeu desse texto?
O que você entendeu com esse texto? Você já viu algum texto apenas com substantivos para exprimir uma mensagem curta? Já viu? Que texto foi esse? Agora vocês vão utilizar as figuras do material complementar e vai formar dupla, não vai dar, então você forme dupla com alguém que está em casa, ou se quiser esperar para fazermos a nossa aula online, usar adesivos com as palavras que formam substantivos compostos a seguir. Então você vai ver aqui que figura é essa, qual que vai dar para formar, certo? Então você vai recortar lá e vai juntar e colar aqui. Os adesivos estão na página 306. Perdão. Os adesivos estão na página 306 e 307. 306 e 307. Aqui nós temos a continuação, né? Você vai retirar lá. Não vai ter como fazer, como para ganhar primeiro, né? Mas vocês podem estar mandando a figurinha, que eu vou mandar um presentinho virtual para vocês, certo? Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Qualquer dúvida, tô aqui, certo? Agora vocês vão pegar o livro de Ciências na unidade 5, Água e Ar, mistura encontradas na natureza, na página 104. Então, a unidade 5, Água e Ar, misturas encontradas na natureza. O que eu sei? O ar atmosférico e a água do mar, retratados na imagem, são exemplos de mistura? Por quê? Existem outros elementos da natureza que são formados por mais de um componente? Quais? O que acontece com o ambiente quando ele é poluído com materiais produzidos pelos seres humanos? Então, você vai responder na sua cabeça cada uma dessas questões. Ideias em construção. A água é muito importante para a vida na Terra, pois todos os seres vivos precisam dela para viver. Nós, seres vivos, por exemplo, precisamos de água para manter o bom funcionamento do nosso corpo. Vejam as duas situações a seguir nas quais as crianças estão bebendo água. A água é necessária para a hidratação do nosso corpo, por isso devemos ingerir cerca de 2 litros de água todos os dias. E nós aqui no calor um pouquinho mais. Tá, como não vai dar para juntar com colega, né? Nós vamos fazendo como dá para fazer. Então, você pode estar tentando fazer sozinho, ou entrando em contato com algum amigo, ou esperando a nossa aula, tá? Junte-se a um colega e converse com ele sobre as perguntas a seguir. Registre as informações que considerar mais importantes, pois elas serão compartilhadas com a turma. Quais tipos de água as crianças da imagem estão bebendo? O que não é recomendável beber? A água que sai da torneira da pia. Por que não é recomendável beber a água que sai da torneira da pia? Além de beber a água, em quais momentos do seu dia a dia você utiliza esse líquido? Para fazer o que também você utiliza a água? Construindo conhecimentos, misturas na natureza. A maioria das matérias encontradas na natureza é composta por misturas, pois apresentam mais de um componente. Elas podem estar no estado líquido, sólido ou gasoso. A chuva, por exemplo, é uma mistura líquida. Os gases lançados por um vulcão são encontrados no estado gasoso. As rochas, como granito, são sólidas. A água. A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Plantas e animais apresentam esse líquido em seu organismo e necessitam dele para viver. Os seres humanos, por exemplo, utilizam a água do planeta na alimentação e na higiene pessoal. A água encontrada no nosso planeta pode ser doce ou salgada.
A que usamos em nossas casas e na agricultura é a água doce. A água salgada, como a do mar, apresenta grande quantidade de sal e é imprópria para o consumo. Doce ou salgada, ela não é constituída somente por água, componente conhecido quimicamente como H2O. Nela são encontrados outros materiais dissolvidos. Para ser consumida, ela deve ser transformada em água potável. Para isso, a água de rios e lagos é captada e segue para a estação de tratamento, como a que está representada a seguir. Então, o que é a água potável? A água potável é aquela apropriada para o consumo, porque não oferece riscos para a saúde no corpo. Para ser considerada potável, ela não pode ter impurezas, cheiro, cor ou gosto e precisa estar livre de micro-organismos causadores de doenças. Então, nós temos aqui uma estação de tratamento de água. ETA, Estação de Tratamento de Água. Então, primeiro ela passa pela captação. O que é captação? Ela sai, né, ela é tirada do rio e vem para a caixa. Depois ela passa para coagulação, floculação, decantação, filtração e só então ela vai para as casas. A representação das principais etapas de uma estação de tratamento de água. Ao chegar à estação, a água doce é direcionada para os canais onde são colocadas substâncias, que têm por finalidade aglomerar as partículas de sujeira no processo conhecido como coagulação. Em seguida, ela segue para tanques nos quais ocorre a floculação. Nessa etapa, flocos maiores são formados e quando a densidade deles torna-se maior que a da água, ocorre a decantação. Lembra da decantação que separa? Após a decantação, a água passa por filtros que eliminam partículas que ainda possam estar misturadas a ela por meio da filtração. Para se tornar potável, a água também precisa passar pela desinfecção, a fim de destruir micro-organismos causadores de doença. Em geral, o cloro é utilizado para eliminar esses organismos. Por último, o flúor é inserido na água com o objetivo de reduzir o risco de cárie na população. Quando a água potável chega em nossas residências, ela pode ser utilizada durante o banho, a lavagem e o preparo de alimentos e lavar roupas. No entanto, antes de beber essa água, ela deve ser filtrada. Isso é necessário porque ela pode ser contaminada nos encanamentos entre a estação de tratamento e as residências. Como a água é um recurso natural muito importante para o nosso planeta, ela não pode ser desperdiçada ao chegar em nossas casas. Então, a água também é usada para lavar as louças e escovar os dentes. Você sabia? A água do mar também pode ser transformada em água potável. Atualmente, isso é feito em países onde a água de rios e lagos é escassa, quer dizer, é pouca. Esses países possuem usinas que separam a água do sal marinho e outros componentes, deixando o líquido pronto para beber. O primeiro equipamento desenvolvido para separar a mistura utilizada a evaporação de água seguida de uma condensação. Com o desenvolvimento da tecnologia, técnicas mais rápidas e eficazes foram desenvolvidas para transformar a água do mar em água potável. Então, a água do mar também pode ser tratada para se produzir a água potável. Ao participar de um trabalho em grupo, é importante respeitar e valorizar a opinião dos colegas.
Deste modo, todos podem interagir e aprender ao mesmo tempo. Além disso, para desenvolver essa atividade e completar a história Água Boa para Beber, é preciso exercitar a criatividade. Poluição da água. Como a água tem a capacidade de dissolver um grande número de substâncias, formando soluções, ela recebe o nome de solvente universal. A água dos rios, lagos e oceanos é um exemplo disso, pois apresenta outros materiais dissolvidos. Com o crescimento das cidades e do número de indústrias, outros materiais passaram a ser lançados nos corpos d'água. Atualmente, a principal causa da poluição da água é o lançamento de lixo e esgoto doméstico e de resíduos industriais. Corpo d'água. Qualquer conjunto de água presente no planeta, como oceanos, mares, rios e lagos. Então, um lugar onde se tem muita água, ele é chamado de corpo d'água. Ao observar a água do mar poluída nas margens a seguir, é possível perceber que, enquanto alguns materiais se dissolvem na água do mar, outros se mantêm separados, formando uma mistura heterogênea. Então, a água do mar poluída. Alguns materiais também não se dissolvem na água doce. A água barrenta de rios é um exemplo disso. Se ela for deixada em repouso, as partículas sólidas são dissolvidas e depositam no fundo do recipiente. Quando ela é filtrada, os sólidos são dissolvidos, ficam retidos no filtro. A filtração pode ser usada em todas as casas ao filtrar a água em um filtro de barro, por exemplo. No interior desse filtro existe uma peça porosa chamada vela, que retém as sujeiras sólidas não dissolvidas na água. No entanto, o que passa pelo filtro não é água pura, e sim uma solução com algumas substâncias dissolvidas. Então, se você quiser saber mais, tem um vídeo no portal Edros, né? E o link está disponível ali, é só você entrar. Ou você pode estar digitando também lá no onde a prof coloca os vídeos, lá no YouTube, que você vai encontrar vídeos sobre o tratamento de água. Vamos descobrir. Nessa atividade, você aprender a construir um filtro de água caseiro e verificar como ocorre a filtração em uma das etapas da estação de tratamento de água. Então, isso aqui você vai fazer se você quiser, certo? Se tiver como, aí você pode estar fazendo, tirando foto e mandando para a prof. Material: uma garrafa PET cortada ao meio, pela sua mãe ou pelo teu irmão mais velho, né? Uma garrafa PET com tampa, carvão vegetal, pedregulhos, algodão, terra e areia. Para montar o filtro caseiro, encaixe as duas partes da garrafa PET cortada como mostrado na imagem ao lado. Coloque o algodão no gargalo da garrafa e em seguida o carvão, a areia e os pedriscos. Então, você tem que seguir certinho os passos. Primeiro o algodão, depois o carvão, depois a areia, depois os pedregulhos. Na outra garrafa PET, coloque água até a metade do seu volume e adicione um pouco de terra. Feche a garrafa e agite. Coloque essa mistura de água e terra no filtro caseiro. Aguarde alguns instantes e observe o que acontece. Conclusões. Qual a aparência da água antes e depois de passar pelo filtro? A separação de misturas pela filtração funcionou? Justifique. Agora aqui nós vamos fazer um experimento com ar atmosférico. Apesar do ar não ser visível, ele é facilmente percebido por meio do vento, ou seja, do ar em movimento. Outra forma de perceber o ar é realizando um experimento simples mostrado a seguir.
Experimento que mostra a existência do ar. Note que o pedaço de papel amassado foi colocado no fundo do copo. Em seguida, o copo foi inserido de boca para baixo em um recipiente contendo água. Ao retirar o copo, é possível perceber que a água não molhou o papel. Isso ocorre porque o ar que existe dentro do copo impede que a água entre e molhe o papel. Essa brincadeira também mostra a existência do ar, né? Todo mundo aqui acho que já viu um catavento, né? Para verificar a existência do ar, faça um catavento e brinque na área aberta da escola junto com os colegas. No caso, você vai brincar em casa. Monte o catavento com os materiais fornecidos pelo professor. Então, você vai montar, se você tiver os materiais em casa, seguindo esses passos. Primeiro, você vai pegar uma folha e cortá-la quadrada. Depois, você vai estar fazendo umas marcas pontilhadas, indicando o formato de um X na imagem, como na imagem ao lado, no pedaço do papel, né, de 15 centímetros de lado. Dobre o papel formando um triângulo para poder ajudar você a fazer as marcas. Recorte as pontas do quadrado até o local indicado. Dobre 4 das pontas formadas, fazendo elas se encontrarem no centro do papel. Prenda bem as pontas com cola ou peça ajuda de um adulto para fixá-las com um alfinete. Coloque o catavento no suporte, um pedacinho de madeira, pode ser, e vá até a área externa brincar com os colegas. O ar atmosférico é uma mistura formada principalmente pelos gases nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. A maioria dos seus componentes são gases, mas alguns deles são encontrados em outros estados físicos, como é o caso da poeira e das gotículas de água. O gás oxigênio é fundamental para a existência da vida. A maioria dos seres vivos utiliza esse gás na respiração. Além disso, o gás oxigênio também é importante na combustão, ou seja, na queima de materiais. Em uma combustão, o material queimado é o combustível, é a substância que mantém a queima, e o comburente que, em geral, é o gás oxigênio. Assim, o combustível, o comburente, é essencial para a combustão. O gás carbônico é utilizado pelas plantas para produzir o próprio alimento em um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, as plantas absorvem gás carbônico do ar e a água do ambiente, na presença da luz solar. Esses elementos são transformados em oxigênio e glicose, substância que é encontrada no alimento. Além disso, o gás carbônico está envolvido na respiração, pois ele é liberado pelo nosso organismo na expiração. Observe a imagem a seguir. O que ocorre com o gás oxigênio produzido pelas plantas e com o gás carbônico liberado pelo ser humano? Então, o ser humano, através da respiração, ele respira, né? Ele puxa para dentro o oxigênio e ele põe para fora o gás carbônico. E a planta, para ela fazer a fotossíntese, ela faz o inverso do ser humano, né? Ela puxa o gás carbônico e devolve o oxigênio. Por isso, as plantas são tão importantes para a vida, né? Do ser humano, dos animais. Esse esquema simplificado do que ocorre com o gás oxigênio e com o gás carbônico no ambiente. Poluição do ar. A fumaça que sai do escapamento dos automóveis e das chaminés industriais é evidenciada na fumaça que sai do escapamento dos automóveis e das chaminés industriais, evidencia a liberação de poluentes como a fuligem.
Quando o ar fica muito poluído, ele pode causar danos à nossa saúde, provocando alergias e outras doenças pulmonares. Fuligem são pequenas partículas sólidas de carvão. Entre as causas da poluição do ar estão os gases poluentes produzidos pelo grande número de automóveis e indústrias. Os veículos liberam gases poluentes tóxicos durante a queima de combustíveis, como a gasolina. As indústrias geram grande quantidade de resíduos com seus processos produtivos, que, por sua vez, poluem o ar, o solo e os corpos d'água. Então, nós temos aqui, né, as chaminés, o carro, né, que é a fumaça que é produzida pelas indústrias e pelos veículos. Para reduzir a eliminação de poluentes, a indústria tem investido em filtros que são colocados nas chaminés. Esses filtros impedem que as partículas de poeira e fuligem sejam lançadas na atmosfera, junto com os gases produzidos. Então, esse conteúdo de ciências de hoje, vocês vão estar lendo, né? Anotando as palavras, o que não entendeu, para poder perguntar para a professora. Vocês têm que estar fazendo fazendo isso para que a gente possa entender melhor o conteúdo, tá? Então, essa foi a nossa aula de quinta-feira. Aguardo vocês daqui a pouquinho, certo? E qualquer coisa, estou aqui pronta para ajudar.